Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil. Hoje vamos entrevistar o Dr. Rui Piloto. Ele é médico, biólogo, mestre e doutor em genética. O Dr. Rui Piloto é um médico muito conhecido aqui em Curitiba, no Paraná, é palestrante, e nós vamos falar de um tema, a inclusão, conhecer para ajudar. Nós vivemos um momento, já estivemos aqui conversando com outras pessoas em relação à questão da inclusão, como é que faz a inclusão na escola, a questão de identificar o mais cedo ou mais tarde, que tipo de inclusão é possível fazer, é possível fazer todas, como muitos especialistas, muitas pessoas falam. Então vamos conversar aqui com o Dr. Rui sobre isso. Bom dia, Dr. Rui. Bom dia, professor Ademar. É um prazer estar aqui no seu programa, participando dessa discussão sobre esse tema tão empolgante que é a inclusão do jovem na escola, na sociedade, na inclusão digital, etc. Mas, doutor Rui, o senhor tem uma experiência, uma grande experiência nessa questão. O senhor trabalha nas APAES, com crianças com, geralmente, problema neurológico, das várias intensidades, né? É possível fazer inclusão, como muitos falam assim, incluir todo mundo, acabar com a escola especial? Praticamente é possível isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ao senhor que em 2003 nós instituímos um programa chamado assim, Conhecer para Poder Ajudar. Essa parceria da Universidade Federal do Paraná e da Federação das APAES visa nós profissionais irmos nas escolas e proporcionarmos uma capacitação aos professores que vão trabalhar com aqueles jovens que têm algum tipo de deficiência. Por quê? É interessante porque, às vezes, uma professora recebe um aluno, então a diretora entra e diz: professora Ana Paula, está aqui o aluno, Rodrigo, e ele tem uma necessidade especial, ele tem uma deficiência, e a senhora vai trabalhar com ele. Mas a professora, ela não sabe o que é a síndrome de Down, o que é a síndrome de Prader-Willi, o que é a síndrome de Angelman. E para ela, aquele aluno que entra com alguma necessidade, alguma diferença, né, é estranho. E ela vai trabalhar com os alunos regulares da sala, e aquele aluninho, ela não sabe o comportamento dele, a reação dele, como é que vai ser a reação dele perante os outros colegas. Então vamos supor esse exemplo que eu citei do Prader-Willi. Em geral são crianças que são obesas, comem demais, né, podem ter alguma forma até de agressividade junto com os pais, né, dirá com os próprios coleguinhas de sala. Então, a professora tem que conhecer o que é que o aluninho tem para saber como que ela vai trabalhar, como é que ela vai montar um planejamento pedagógico para essa criança. Qual é o número de alunos que tem que ter na sala para que ela consiga monitorar aquele comportamento daquele aluno. E um outro aspecto é assim, você conhecendo qual é a entidade, você vai poder rever na literatura o que é que esses pacientes apresentam. Então, eles têm condições de um aprendizado, ele vai conhecer matemática, ele vai poder fazer um curso regular, ou ele vai ter só um grau de conhecimento e depois é mais interessante direcioná-lo para uma atividade profissional, profissionalizante, né, como que é chamado. Porque não adianta, às vezes, ficar ensinando, ele vai escrever o nome ou escrever algo diferente, e você vai pedir uma interpretação daquele texto, ele não sabe fazer. E às vezes é isso mesmo que só acontece, ele só pode chegar até ali. Quer dizer, ele não pode ir além daquilo que ele pode dar, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, por exemplo, nós oferecemos um procedimento chamado aconselhamento genético. Então, uma das indicações é, por exemplo, a pais que têm um filho com retardo mental. O pai e a mãe que têm um filho que tem um atraso intelectual, eu acho que eles são os primeiros a procurar uma orientação
no sentido assim, o que é que o meu filho tem? Ele tem condições de progredir na vida acadêmica? Eu já cansei de atender crianças pequenininhas, com 10, 15 dias, e que foi feito o diagnóstico de síndrome de Down, por exemplo, que é uma entidade genética bem conhecida, 1 em cada 800 nascidos vivos tem síndrome de Down, e o pai e a mãe perguntam assim, doutor, meu filho ou minha filha vai poder fazer uma faculdade? Né? Então é interessante essa preocupação. Eles acabam entendendo, né, o que é que o nenê tem, como é que surgiu, foi uma alteração cromossômica, etc. Mas eles já estão pensando para frente. E eu acho que nessa hora o papel do profissional é importante. Ou pergunta, tem cura? Ah, vai fazer fisioterapia, vai melhorar, vai ter um bom desenvolvimento. Não é por aí o caminho. Você tem que ser claro e honesto. Olha, o teu filho ele vai ter um desenvolvimento, ele vai andar, ele vai falar, vai ter um atraso no desenvolvimento, mas não tem como curar, tirar aquele remédio que resolve. Aquele cromossomo extra, pronto, e resolveu. Então, a partir do momento que os pais estão conscientizados do que está acontecendo, isso facilita. Pois é, mas nesse sentido, doutor, é um processo bem complicado, né? Os pais aceitarem que seu filho tem um problema e que não tem cura, é um processo demorado, não é? A sua experiência não mostra isso? É um processo demorado, porque quando uma senhora tem um nenê, seja síndrome de Down ou uma outra malformação, esse casal, logo após o nascimento, quando recebe a notícia, eles sofrem um impacto daquela notícia. Daí você vai examinar, por exemplo, e você diz, olha, o seu nenê tem uma prega única palmar, né, que na síndrome de Down é um achado frequente. E às vezes a mãe diz assim, mas eu tenho um primo que também tem isso. O que ela está fazendo? Ela está negando aquilo. Claro. Né? Então, o impacto, a negação, muitas vezes eles ficam com ódio de quem encontra o diagnóstico. Né? Alguém que falou o diagnóstico de uma coisa que eles não queriam ouvir. Né? E fica com tristeza também, porque comigo não fumo, não bebo, não jogo, e o meu nenê foi nascido. Eu não merecia assim. Isso. A minha vizinha teve um nenê e o nenê nasceu normal. Depois vem um processo de conscientização e depois uma reorganização. Isso é o normal, não é uma reação normal dos casais. É ruim quando o casal para, por exemplo, na fase de impacto, ou para na fase de negação, então não evolui em relação e nem prejudica bastante a criança também. Prejudica bastante. Eu mesmo já tive um caso que a mãe teve o nenê, recebeu alta, ela e o nenê, e ela não levou o nenê para casa, deixou o nenê na maternidade, voltou 15 dias depois, quer dizer, todinha vestida de preto para buscar o nenê. Então, qual é a leitura que nós fazemos disso? Né? Ela estava num processo de impacto, de negação, e eu diria assim, que bom que a pessoa passa por essas fases. Né? Ela vai poder saber trabalhar melhor com essa situação. Agora, doutor, nesses casos, que o senhor falou que é síndrome de Down, que são características, bem marcantes, descobre logo e demora um pouco para aceitar, mas não tem muito jeito. Mas tem vários problemas, várias inclusões, que nós temos muitas hoje, que se descobre lá com 5 anos, 6 anos, né, na hora que começa a alfabetização. Né, tem vários déficits de atenção, tem uma série de nomes aí, né, problema de processamento auditivo e tal. Esse processo ainda é mais difícil para a família, não é? Porque a priori a criança nasceu, normal. Começou a andar e logo depois que nasceu o médico deu alta dizendo que estava tudo bem. Tudo bem. E o duro é depois você detectar alguma coisa, que a criança não fala, que a criança é molinha, que tem dificuldade para andar, né? Então os pais têm que estar bem acordados para isso. Olha, o meu nenê, eu quero levantar assim, ele joga a cabecinha para trás. Parece que tem uma hipotonia cervical. Então tem que procurar para saber esclarecer logo. Não adianta ficar dizendo, não, isso passa.
porque a tia também não sustentava a cabeça, sabe? Então vai protelando. Então é importante o diagnóstico. Eu acho que esse é um primeiro passo. Então nós temos que saber trabalhar com a família, com o pai, com a mãe. Um outro aspecto em que pouca gente pensa nisso, e isso pode criar até alguma alteração no aprendizado, é assim, a família que tem um menino que tem síndrome de Down, por exemplo, e o segundo filho é tido normal, mas o foco da família é todo naquele menino. Esquecem a menina. A menina tem vergonha de chamar os amiguinhos para vir fazer lição em casa ou estudar, porque diz, o que será que meus amiguinhos vão pensar de eu ter um filhinho com síndrome de Down? Então, tudo isso pode melhorar essa inter-relação, né, entre os familiares, entre a criança que tem esse tipo de deficiência, e com isso, quando eles forem à escola, o diálogo fica mais fácil com o diretor da escola, com a professora que vai trabalhar. Como é que uma pessoa que é cadeirante, vamos supor, como é que vai ser o primeiro dia de aula de uma escola? Escola regular, normal. Tem que ser preparado, professor. Tem que falar com a servente, tem que falar com os outros meninos, tem que falar com as outras professoras. Senão o menino chega lá, cadeirante, na hora do recreio e tal, chega a servente, o que é que você teve? Por que se usa cadeira de roda? Então vai mexer naquele ponto crucial. Então tem que haver um preparo para receber, né? E hoje, né, até a gente pode conversar numa outra oportunidade, é a questão da acessibilidade nas escolas. Então as crianças têm que ter acessibilidade do ponto de vista de sanitários, das salas, às vezes de um andar para outro, né? Outro dia nós vimos numa escola aí que até, num evento até de nível alto, um cadeirante não conseguiu subir, quer dizer, tiveram que duas pessoas pegar o cadeirante, uma terceira pessoa levou a cadeira para descer 4, 5 degraus, né? Então, esse é um aspecto, porque isso mexe muito com a pessoa, a dificuldade, às vezes, de locomoção, de como se colocar, quer dizer, essa forma de inclusão. Hoje mesmo atendi no Hospital de Clínicas uma garota que tem 0,84. E ela me disse a dificuldade que tem num telefone público, por exemplo. É verdade. Né? Então, tudo isso tem que ser olhado. Claro que hoje, muito melhor do que há 5 anos atrás. Mas é só com esse trabalho da conscientização dos professores, das escolas, as escolas especiais, como as escolas das APAES, por exemplo, elas batalham muito em prol da inclusão. E esse preparo vai nos dizer ao longo de algum tempo se esse menino, o Rodrigo, tem condições de frequentar uma escola regular ou não. Se ele tem um déficit cognitivo muito severo. A professora não vai ter preparo para trabalhar com ele, sim, vai ter muita dificuldade. Então, ele vai frequentar a escola, mas o rendimento que ele vai ter é muito pequeno. Vai ter que só trabalhar a questão social e tal. Mas aí essa é outra discussão, doutor, que se tem bastante quando se vai falar de inclusão, e notadamente nas escolas regulares, né? Que é uma discussão da questão assim, até que ponto você pode ir, que é o que o senhor está falando. E às vezes é só a inclusão social que é possível fazer. Se está bom quando se consegue fazer isso, mas precisa haver a parceria com a entidade especial, que tem educação especial, né? Tem que ter, na sua opinião. Não pode, essa ideia de pôr numa escola regular e estar resolvido, não está correta, na sua opinião. Veja, professor Ademar, não é a qualquer questão que as APAES existem há 54 anos. Quer dizer, há 54 anos, as APAES estão trabalhando com essas crianças que têm algum tipo de deficiência. Senão, aonde que estariam essas crianças? Estariam incluídas? Enfiado num quarto em casa, em algum lugar. Uma opção é essa. Quer dizer, várias pessoas hoje não frequentam nenhuma
atividade porque estão lá numa casa e os pais não querem expor, né? Então a APAE tem um papel muito importante de acolhimento a essas crianças, acolhimento a essas famílias, que se não tivesse isso, dificilmente teria uma inclusão social adequada. Adequada, razoável. Agora, um outro papel da escola APAE é ver essa criança, se ela tem condições, e eu tenho certeza que todos os professores das APAES têm o maior prazer de dizer, na minha escola esse ano, 2 conseguimos colocar na escola regular. Mas tem que colocar com responsabilidade. Não é simplesmente colocar o aluno lá, o Rodrigo, o Antônio, o Pedro. Ou como alguns querem aí acabar com as APAES e pôr todos os alunos na escola. Não, isso é impraticável. Acabar com as APAES e colocar todos esses alunos na escola regular não tem. Não tem como. Não, eu acho que é uma regressão. É uma irresponsabilidade. Eu acho porque as crianças, se nós tivermos numa sala 20 alunos, um com uma necessidade especial, seja lá qual for, né, a professora inconscientemente pode dar atenção a 19 alunos e deixar ele lá de lado. Quer dizer, esse menino vai ser prejudicado, a autoestima dele vai ser baixa. Mas na questão, por exemplo, neurológica, você tem diversos níveis, né? Tem deficiências alimentares severas, por exemplo, que não tem a mínima condição de frequentar, condição neurológica. E às vezes, dependendo de um quadro clínico grave, né, e pode até criar entre as crianças, assim, um não entrosamento entre eles. É diferente, por exemplo, a criança Down, que é muito... Que brincalhona. Muito dada, brinca, aceita limite bastante bem. Ela tem um bom grau de entendimento das coisas, né? Então, se disser, fulana, vamos fazer... Vamos lavar a mão, vai, sabe, né? Vamos no parquinho, sabe, né? Tem várias, inclusive, a gente sabe de pessoas que vão muito bem nesse aspecto, que vão muito bem até profissionalmente, trabalhando em gabinetes odontológicos, por exemplo, acertando aqueles ferrinhos, né, dos aparelhos ortodônticos, né? Tem um rapazinho que tem síndrome de Down que trabalha muito bem, vai lá de manhã, trabalha, sai na hora do almoço, volta e ajuda no sustento da casa. Então, você imaginou que bonito que é isso, até para os próprios pais, né? Saber que o garoto, embora tenha uma deficiência, ele tem um papel junto à sociedade, junto à família, né? No sentido de levar isso a uma melhoria. Outra parte profissionalizante, e um dia se alguém tiver a oportunidade de conhecer, é na APAE Curitiba, na sede de Santa Felicidade. Tem uma professora formada em pedagogia e que ela se dedica à parte de formação de mudas. Então, o senhor precisa ver a dedicação desses jovens que estão aprendendo esse ofício, que não é simplesmente regar aquelas mudas, tem que levantar um pouquinho a folha para molhar por baixo. Qualquer outra pessoa, o que vai querer fazer? Vai passar o regador rápido assim. Então, é um papel importante. O que nós não estamos conseguindo é inseri-los no mercado. Eu recebi há tempo 2 empresas de Araucária que precisavam de 2 jovens com formação em jardinagem. Eu não vou citar o nome da empresa, mas eles tinham um jardim muito grande na frente e eles queriam atender aquela cota de responsabilidade das empresas, dando emprego a pessoas com deficiência. Infelizmente, não tínhamos para oferecer. Então, eu vejo que é importante. A cidade da Lapa, a APAE da Lapa, tem um curso profissionalizante também na área de jardinagem. Então, é pegar esse jovem e ver o potencial que ele tem e colocá-lo. Você não vai poder ser um advogado, por exemplo, mas você vai poder ser um belo
de um bom técnico nessa área. Né? Eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer mãe vai ficar satisfeito que ele está dando tudo do seu limite para poder desempenhar uma função. Que é a questão de ter uma ocupação. Na verdade, todos nós queremos e buscamos isso, seja no grau que estiver, né? Exatamente. É. Bom, nós estamos aqui conversando com o Dr. Rui Piloto. E o tema é inclusão, conhecer para ajudar. Estamos falando da questão das necessidades especiais, das dificuldades, da questão da inclusão na escola. E eu até anotei aqui para perguntar um termo que se fala muito, terminalidade, né? Que a gente vai conversar um pouquinho daqui, é um pouco isso. As pessoas com deficiência vão crescendo, quando são crianças vão para a escola, se socializam, alguns, e aí quando ficam com 20 anos, como é que faz? Né? Nós vamos voltar sobre esse assunto aí. Mas antes eu quero conversar com você. Nós também estamos na TVA, né? Como vocês sabem, nós estamos durante a semana, nós firmamos uma parceria com a TVA, estamos aí no canal 40. E você que ainda não tem TV a cabo e quer saber algumas informações, você pode acessar o www.tva.com.br e verificar as promoções lá da TVA para você, quem sabe, instalar uma TV a cabo na sua casa, né? Mas uma outra, você pode também escutar o áudio dos nossos programas no nosso portal, é www.institutoeducabrasil.com.br. Você entrando lá, você vai ter os últimos 10 programas, então você tem assim, sempre assuntos importantes aqui, ou esse nosso bate-papo do Dr. Rui aqui. Se você gostou, diga para os amigos, acesse o site do Instituto Educa Brasil, que você pode ouvir esse bate-papo lá. Né? É uma tecnologia a serviço da educação. Né? Doutor Rui, e essa questão da terminalidade que o senhor até vinha falando, essa coisa da profissionalização, né? A criança pequenininho, ainda a família tem toda aquela senso de responsabilidade. Mas aí você pega um jovem com 20 anos, 25 anos, se não tiver um preparo para esse indivíduo ir para se ocupar com alguma coisa, ele fica um fardo muito pesado, né, para a família, acaba virando Como é que é isso? Porque essa é uma discussão que não se tem muito hoje, né? Você fala muito de inclusão, tem uma discussão, não, tem que pôr na escola, e tem que aprender a ler, escrever, fazer faculdade, mas a gente sabe que muitos ditos normais não conseguem fazer faculdade, né? No Brasil, só 5% é um investimento muito grande para daqui a 10 anos nós chegarmos a 15% da população que vai terminar o curso universitário. Então, a grande maioria das pessoas não precisam fazer faculdade para sobreviver e para ser útil à sociedade, né? Agora, essa discussão aí da terminalidade, assim, até que ponto avançou isso, ou ainda, assim, a PAI tem muito isso, né? Tem essa preocupação, mas na escola regular não tem muito, né? Ou o cara vai para o ensino médio, depois vai para a faculdade, não tem muito. Como é que é essa questão? Só um pouquinho, o senhor falou que às vezes nem todo mundo tem acesso à faculdade, né? E hoje é interessante que muitas pessoas que têm curso superior, isso até é prejudicial para subir na sua carreira dentro de uma empresa. Ele ter curso superior atrapalha. Bom, se ele tivesse um curso técnico seria melhor, né? Seria melhor. É interessante o seguinte, que à medida que existe um avanço na tecnologia, a expectância de vida vai aumentando, né? O senhor vê dados aí do IBGE que no Brasil cada vez mais a expectância de vida está aumentando. Então vamos supor assim, se nós olharmos uma criança com síndrome de Down, 50% delas tem defeito cardíaco. E vamos dizer, 10, 15 anos atrás, o óbito dentro do primeiro ano era grande, que não se tinha tecnologia, medicamento, não, até cirúrgico, preparo para isso. Hoje uma criancinha tendo um defeito cardíaco, já se sabe na vida intrauterina. Vai ter uma comunicação interatrial. Então já sabe até o quanto que é o furinho que comunica. Então quando o nenê nasce, dependendo das condições do nenê, se está com bom peso, está bem alimentado e tal, se for o caso, já faz uma correção cirúrgica. Então a expectância de vida dessas crianças é muito grande. Quer dizer, 50% teria um problema cardíaco, um bom tanto teria óbito no primeiro ano. Hoje agora a sobrevida é muito maior. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que essas pessoas, além dos outros tidos normais, estão tendo mais idade, os deficientes também estão tendo mais idade. Então lá na APAI Curitiba, sede Santa Felicidade, o senhor vai ver que tem um projeto chamado Casa Lar, onde tem uma mãe de coração
e que cuida de 5 ou 6 jovens. Em cada casa é só menino, depois na outra só menina, etc. E isso é uma preocupação. Eu mesmo tenho um amigo, uma pessoa muito influente na sociedade, e ele e a filha já tem mais de 40 anos, e ele está estudando uma maneira, quando ele vier a faltar, que a aposentadoria dele, ou uma parte, né, seja revertida por uma casa-lar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar condições, e principalmente de credibilidade, para que esses pais, em um futuro, saibam onde que os filhos vão ficar. Assim como hoje, por exemplo, você fala, o pai do fulano ou a mãe do fulano está com muita idade e colocaram lá num asilo. Mas o asilo é que tem uma conotação ruim, né, o nome. Porque às vezes, em determinadas situações, é preferível que ele esteja em uma casa onde tem uma enfermeira, uma atendente, um médico, que vai dar condições vai dar o remédio na hora certa, do que ficar em casa. Quem que vai cuidar? Né? É o filho tem que sair para trabalhar. É a nora que não tem tempo, é os netos. Então, isso em termos de modernidade, hoje é bem aceitável, mas o senhor precisa saber aonde que está, que não vão espancar aquela pessoa, como às vezes a gente ouve denúncias. Então é isso que o senhor falou, a terminalidade, quer dizer, a continuidade da vida dessa pessoa é um fato preocupante, e a Federação das APAES tem pensado muito nisso, em ter um projeto para que a APAE possa absorver esses jovens. Só rapidamente, quantos jovens a APAE atende no Paraná? Olha, eu não vou ter esse número exato, mas o senhor imagina que são 309 APAES, e cada APAE tem uma média de 100 alunos, né? Então, 30 mil. Mais ou menos isso aí. 30 mil. Segundo o IBGE, 24,5 milhões de brasileiros são portadores de algum tipo de deficiência, ou seja, 14,5% da população. É bastante gente, né? É bastante. Bom, um aspecto interessante que eu acho que isso hoje a gente tem que resolver, né? Está aí e a gente tem que resolver essas questões. Mas um aspecto importante, talvez seja um motivo de uma discussão futura, é como fazer a prevenção disso. Eu chamaria assim, ações de prevenção das deficiências. Tem como? Vou dar um exemplo. Por exemplo, é muito triste você atender no ambulatório uma criança que tem surdez e que a mãe teve rubéola durante a gestação. Então, poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Eu sempre falo para os meus alunos e em palestras assim, quando a garota completa 12 anos de idade, ela devia ganhar um cartãozinho dizendo assim, vale uma vacina antirrubeólica. Pronto. A partir dali, se ela vier engravidar, e se ela tiver num clima como esse nosso hoje, meio frio e tal, numa sala, e contrair o vírus da rubéola, não vai ter implicação nenhuma para o nenê que ela está gerando no ventre. Então, isso sim, seriam ações governamentais, estaduais, etc., de prevenção das deficiências. Esse é um exemplo, né? Tá certo. Doutor Rui, muito obrigado aí pela sua presença. Nosso tempo vai estourando aí. Esse assunto aqui acaba passando rapidinho, né? É um assunto muito complexo, né? Então vamos ter que voltar outras vezes aí. Muito obrigado aí. Obrigado pela oportunidade. Pela presença e pelos esclarecimentos. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está em casa, pela audiência, e até domingo que vem com mais o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá.